Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um CPC Resolve. Hoje nós vamos fazer o comentário da primeira questão da prova do Enem de 2019, prova azul, tá? Então aqui a gente vai passar algumas dicas de como você deve operacionalizar a resolução dessas questões de língua estrangeira moderna, no caso opção inglês, lá na prova do Enem. Primeira coisa que você vai fazer, esse tipo de texto, é ler o enunciado das questões, tá? Mas antes da gente fazer essa leitura, a gente vai ler aqui o que tá mais fácil pra gente, que é o título do texto. Tá lá, ó. 5 ways pets can improve your health. Então aqui a gente tem algumas palavras conhecidas, tá? Dentre elas, nós temos a palavra pets, né, que são os animais de estimação. Nós temos o verbo improve, que é um verbo que aparece muito nas provas de língua inglesa, que é o verbo melhorar. E nós temos a palavra health, que significa saúde. Então, estamos lá, ó, 5 maneiras, 5 formas que os animais de estimação podem melhorar a sua saúde. E aí estão lá embaixo, negritadas, essas 5 maneiras, tá? E aí a gente vai ver agora o modelo da questão que foi proposta pela banca lá do INEP, tá? Então, o enunciado você deve ler primeiro, antes de entrar dentro do texto, para você já identificar palavras conhecidas, palavras cognatas, um pouco de vocabulário, já identificar o assunto que está sendo tratado dentro do texto e começar a formular hipóteses para resolução. Então tá lá. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de. Então, a questão está pautada em cima dessas palavras. Eu vou identificar que palavras são essas e vou relacioná-las com o tema do texto. Claramente, aqui nós temos um modelo de competência 2 e habilidade 5, onde você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. É legal se você souber o significado das palavras, pois vai ajudar bastante a você entender. Então, a palavra research, todo mundo sabe que significa pesquisa. A growing number of, um número crescente, ó, growing, de crescer. Então, um número crescente de pesquisas. E several studies, vários estudos. Então, claramente aqui há uma intenção de persuadir, tá, o nosso leitor do texto utilizando o argumento de autoridade, né? Ou seja, as autoridades competentes que fizeram pesquisas, que têm um número crescente de estudos e que tem vários estudos, elas vão tentar convencer o leitor sobre essa relação que há entre se cultivar uma relação amistosa com animais de estimação e o bem-estar dos seres humanos. Beleza, joiado? Então vamos lá para a gente observar aqui o cenário que nós temos. Então nós temos, né, allergy fighters, ou seja, são os animais de estimação, eles ajudam a combater as alergias. Date magnets, ou seja, eles são atrativos para encontros. Dogs for the aged, ou seja, cães para as pessoas mais idosas. Good for mind and soul, são bons para a mente e para o corpo. Good for the heart, são ótimos para o coração, tá? Então, se você ler cada um dos itens, você só vai encontrar benefícios, só vai encontrar vantagens de se ter um animal de estimação em casa. Então, essas palavras servem justamente para reforçar essa ideia. Vamos ver lá as opções que o texto nos deu? Vamos lá, então. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de: letra A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Letra C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Letra D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E letra E, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Todos esses temas estão relacionados com o texto, mas a minha resposta tem que passar pelo uso dessas palavras. O uso dessas palavras não aborda
um aspecto em particular, mas todos esses aspectos. Então, a alternativa que vai satisfazer quando eu analiso a palavra pesquisa, um crescente número de pesquisas e vários estudos, vai ser aquela que vai reunir todos esses elementos. A que reúne todos os elementos é a alternativa B, que diz que quer justamente persuadir, que quer convencer, é o famoso discurso de autoridade, né? O leitor do texto sobre todos os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Então, primeira questão, alternativa B. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti e eu estou aqui juntamente com todos vocês no CPC Resolve para responder às questões de língua espanhola do Enem 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Na nossa primeira questão, nós temos aí um poeta muito conhecido na língua espanhola, o nosso querido Manuel Machado, em um dos seus poemas mais conhecidos, que tem como nome Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todos los ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Então perceba, esse poema, esse trecho, melhor dizendo, do poema Adelfos, faz uma referência à identidade cultural que formou aí o país, que formou a nossa língua, a famosa língua espanhola. Ele diz na primeira linha ou no primeiro verso a seguinte questão: eu sou como as pessoas que vieram à minha terra, sou como a raça moura, velha amiga do sol. Ou seja, ele mostra que a Espanha também foi formada aí pela raça moura, ou seja, pelos árabes, pelo povo da religião islâmica. Então, olha só o que ele vai te cobrar na questão. Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de, olha só, letra A, de sua formação identitária plural, da condição nômade de seus antepassados, da perda sofrida com o processo de migração, com a dívida do povo espanhol para com o povo árabe, de sua identificação com os elementos da natureza. Se você prestar muito bem atenção, quando ele diz que ele é igual a gente que formou o seu povo, inclusive a raça moura, ele está fazendo aí uma relação à sua formação da identidade cultural do seu país. Ele quer dizer que não é formada apenas por europeus, pelo pessoal que vivia na região ibérica, mas também é formada por outros povos, inclusive os povos aí de religião islâmica, né? O chamado povo árabe. Portanto, a resposta correta é a letra A. Bom, nós voltamos já com a nossa segunda questão. Fala galera, eu sou o professor Mário Jorge, estou aqui com o CPC e você para resolver a prova do Enem 2019, a prova azul. Bacana? Então o CPC Resolve vai trazer justamente essa resolução de questões com você. Vamos lá. Questão 46 da prova de Ciências Humanas. Vamos dar uma olhada aqui no texto. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos conseguir chegar até Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico do Prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência no ano 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontraram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológico. O que o texto trouxe para nós? Pegada ecológica, gente, justamente aquele impacto, né, deixado pela humanidade no meio natural, no planeta Terra. Nosso consumo de recursos naturais, a cada dia que passa, fica bem mais intenso e gera no planeta Terra uma série de transformações. Transformações estas que sejam climáticas, biogeográficas. Essas transformações, naturalmente, por causa desse impacto do homem no planeta Terra, está sendo chamado de um novo período, como foi chamado, o Antropoceno.
Beleza? Então vamos lá. Olha o que a questão trouxe para nós. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade da influência humana. Pronto, então essas são as palavras-chave do comando da questão. Uma nova época geológica, influência humana. Mas é o seguinte, essa influência humana é chamada de um processo o quê? Eruptivo, exógeno, tectônico, magmático, metamórfico. Perceba o seguinte, gente, que quando nós trabalhamos, os elementos que transformam constantemente o nosso planeta Terra, naturalmente demonstrado na sua superfície terrestre, nós temos duas grandes forças. Forças internas e forças externas, beleza? Forças internas, nós temos o vulcanismo, nós temos o tectonismo, nós temos os abalos sísmicos. E as forças externas, nós temos elementos como a água, como a força dos ventos, ok? Como a oscilação de temperatura, como a ação dos seres vivos. E se ele está falando do homem, ele está falando naturalmente de um agente externo, de um agente exógeno. Está aí na letra B, tranquilo demais. Quando ele fala de eruptivo, nós temos uma força interna. Quando ele fala de tectônicos, nós temos uma força interna. Quando eu falo de magmático, de metamórfico, eu estou relacionando a rochas, a processos internos também. Beleza, gente? Logicamente, predominando o interno. Então, fechando essa primeira questão, 46, tranquilo, você marca a letra B. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí, queridos, tudo bem? CPC Resolve, Enem 2019, Ciência da Natureza. Sou o professor Agiomar de Química e irei comentar aqui a questão 91. Então, vamos lá. Questão 91 aí da prova azul do Enem 2019. Beleza, é uma questão de pilhas. Ok? Então, apareceu aquela tabela, já vem lá uma tabela com vários potenciais. Você, opa, pilha. Professor, o que eu preciso de pilhas em vestibulares? O principal item de pilha é você entender o potencial. Então, o potencial padrão, que é a voltagem, por exemplo, quem tem um maior valor de redução, sofre redução. Quem tem um maior potencial de oxidação, sofre oxidação preferencialmente. Então, tem que ter esse entendimento. Lembrar que uma pilha, por exemplo, é uma reação de oxirredução. Então, se o contexto deixa claro que vai ocorrer essa reação, então tem uma espécie que vai sofrer oxidação, outra espécie que vai sofrer redução. Você lê com atenção o texto, ao descobrir quem vai sofrer a oxidação, aí tem que procurar, lógico, quem vai sofrer a redução e vice-versa, ok? Então, vamos ler com atenção. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Ou seja, nós temos aqui uma espécie triturada, pulverizada, temos um pó, beleza? Um pozinho ali misturado com a base. Quando é adicionada água, aí, ó, quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera, ou seja, o que libera é produzir, que libera gás hidrogênio. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, na mistura que contém o meio básico aí, contém essa espécie pulverizada, ele está dizendo que vai adicionar água. E ao adicionar água, vai ocorrer uma reação. Vai produzir aí, entre outras substâncias, gás hidrogênio. E ele coloca assim no final. E energia, na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Então, vamos com calma. Ó, potencial padrão. Então, eu tenho um potencial padrão da água e o potencial padrão de outras espécies. Então, nós vamos ter aqui, com calma, analisar cada semi-reação. Observe as semi-reações. Semi-reações de redução. Então, o que ele falou? Na mistura comercial, tem hidróxido de sódio, uma espécie pulverizada. Beleza? E vai adicionar água e vai produzir gás hidrogênio. Então, nós vamos procurar primeiro aqui na tabela o gás hidrogênio. Observe, ó, na primeira semi-reação, a redução de H2O, ou seja, redução da água, já produz gás hidrogênio. Então, chegamos à conclusão aqui, na reação que foi citada, a água vai sofrer redução.
Observe o potencial de redução para a água, menos 0,83. Então, voltando aqui, ó, observe. Então, qual a conclusão que eu tirei aqui? Ó? A água vai sofrer redução. Se a água vai sofrer redução, então essa espécie química pulverizada, provavelmente aí um metal, vai sofrer oxidação. Então, você tem que ter isso na mente. Então, a reação, se uma espécie sofre redução, lógico que a outra vai sofrer oxidação. Porque nós estamos aqui no mundo da pilha. A pilha é uma reação química de oxirredução, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Então, por enquanto, essa é a informação. Vamos para a pergunta. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a eficiência? Quando ele perguntou aqui qual a outra espécie, ele quer a espécie pulverizada, beleza? Aquele que eu chamei do pauzinho aqui. Então, meus queridos, o que nós temos de fato? A reação vai ser entre quem? Vai ser essa espécie pulverizada, o pó, com a água. E vai produzir gás hidrogênio, mais outras substâncias, tudo bem? Então, primeira conclusão. O potencial que foi dado pela tabela que foi dada, nós chegamos à conclusão que a água sofre redução. Então, essa outra espécie terá que sofrer oxidação. Professor, e aí? Quem vai sofrer oxidação? Como é que eu vou descobrir? Simples. Quem tem um maior potencial de oxidação, sofre oxidação. Tudo bem? Então, observe a tabela novamente. Para produzir o gás hidrogênio, não posso alterar essa semi-reação da água. Veja que o gás hidrogênio já está no produto. Então, essa semi-reação para a água eu vou ter que manter. Beleza? Porque é a semi-reação de redução. Então, quando a água sofre redução, produz gás hidrogênio. Foi o que ele falou no texto. Então, a outra espécie, ou seja, a espécie pulverizada, vai ter que sofrer oxidação. Então, qual é a dica para vocês? Toda vez, sem perder tempo, apareceu uma tabela com vários potenciais, você inverte todos os valores. Nós não vamos inverter da água, porque não convém. Porque a água vai produzir gás hidrogênio. Deixa quietinho aí, tudo bem? Mas vamos inverter de todos. Agora, cuidado. Os potenciais que foram apresentados são de redução. Ao inverter todos os outros potenciais, nós vamos encontrar o de oxidação. Então, quem apresentar o maior potencial de oxidação é a espécie mais indicada, vai ser a mais eficiente. Então, invertendo aqui, ó, era negativo, fica positivo, ó, invertendo todos os valores. Aí vamos procurar apenas quem apresenta o maior valor. Então, quando você inverter todos os valores, vocês vão encontrar aqui, ó, a do alumínio, tudo bem? Agora tem um detalhe. Como eu inverti o potencial, como foi invertido o potencial, vou ter que inverter essa semi-reação. Então, vamos inverter ela. Então, fica L mais 4OH menos, formando AlOH4, esse íon aqui, ó, negativo, mais 3 elétrons. Então, ele quer apenas a substância pulverizada. Não vai ser o OH-, que o OH- é o meio básico. Vai ser o alumínio. Ó. O alumínio vai ser a espécie pulverizada que vai interagir com a água para aumentar a eficiência do desentupimento. Por quê, professor? Porque o alumínio apresenta o maior potencial de oxidação. Como a água vai produzir gás hidrogênio, veja que a semi-reação ela já está produzindo gás hidrogênio. Então, portanto, a água sofre redução. Então, a outra espécie tem que sofrer oxidação. Quem vai sofrer? Quem apresenta o maior potencial. Ao inverter todos os potenciais, eu tenho que inverter as semi-reações. Então, descobri que é o alumínio. Então, o alumínio aí nós temos aí a letra A. Tudo bem, gente? Então, mais uma questão de pilha, como sempre, aí é um assunto batido no Enem. Fiquem atentos a esse tipo de conteúdo. Valeu, galera. Felicidade. Olá, pessoal. Então, vamos começar aí a nossa resolução Enem 2019, Matemática, comigo, professor Abraão Florencio. Questão de número 136. O que é que diz aí o enunciado para a gente? Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. Aqui acima, pessoal. Essa escultura está suspensa por cabos de aço
de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Aí você olha aí, ó, para o lado e você vai ver então aí o painel todo dependurado. Então vamos lá, qual é aí a pergunta, qual é o comando? Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Observe que nessa questão você vai ter que resolver pela competência de você conseguir imaginar uma projeção ortogonal da sombra do painel, né, em relação ao solo. Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Primeiro nós vamos projetar a sombra da escultura ortogonalmente sobre o solo. Quando a gente fala esse nome, projetar ortogonalmente, o que é que isso significa? A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano é comparada à sombra desse objeto no horário em que o sol está mais alto no dia. Então é você imaginar que tem o sol e que esse sol vai incidir sobre o painel, né, sobre a escultura, e vai projetar uma sombra no solo. Projetar, pessoal, é você colocar em linhas retas, perpendiculares ao solo, as sombras que serão projetadas a partir da escultura. Veja como vai funcionar. Tá aí a escultura, imaginei o sol, e agora eu vou traçar nas extremidades inicial e final de cada letra uma reta. Aí vai delimitar o tamanho da minha sombra sobre o solo. Então, quando eu projetei a letra P, começo, final, conforme você pode visualizar na imagem que está aparecendo aí na tela, você tem então a dimensão da sombra que se formou da letra P sobre o solo. O espaçamento da letra P para a letra I é o mesmo da letra I para a letra N. A letra I é mais fininha, então a sombra que ela vai formar sobre o solo quando eu projetei a letra I vai ser um pouquinho menor. Mas o espaçamento entre o I será igual a que eu vou colocar agora do N. Só que a extremidade inicial e final do N é bem maior do que a do I. Então veja que a sombra já vai ser também um pouco maior. No entanto, o espaçamento entre uma sombra e outra continua as mesmas, porque as letras estão espaçadas igualmente. Finalmente a letra E, pessoal. E aí então eu tenho, tá, a última sombra. Como são 4 letras, eu tenho que ter no solo 4 sombras. Vamos lembrar aí das alternativas? Lembrando das alternativas, a letra A coloca como se fosse uma sombra só. Tem espaçamento, eu já ia descartar a letra A, porque não tem nenhum espaçamento entre as sombras. Errado. A letra B, se você observar direitinho, tem 5 sombras. Impossível, eu só tenho 4 letras, não tem como eu ter 5 sombras. A letra C, os espaçamentos entre uma letra e outra está completamente diferente. Então observe que também não vai valer, porque os espaçamentos são todos iguais entre as letras. A letra D também traz 5 sombras. Então veja que mesmo se eu não tivesse projetado, por exclusão eu ia chegar à minha letra E. O que mais se parece com as sombras que nós acabamos de desenhar é o sombreamento que está na alternativa da letra E, que é a letra correta, pessoal. Então